Eu, como foi lembrado, juntamente com outros deputados, subscrevemos uma proposta de emenda à Constituição para colocar a obrigação do plebiscito. E eu me lembro que no mesmo ano houve uma grande mobilização, não foi só uma iniciativa de deputados, a base da sociedade gaúcha se mobilizou. O Banrisul, por exemplo, está na Constituição, essa obrigatoriedade, fruto de um amplo processo de mobilização da base da sociedade. Eu vejo que está aqui participando da nossa audiência pública o vereador Márcio Binzeli, que é presidente da Câmara de Vereadores de Porto Alegre, meu amigo, meu companheiro, pois a Câmara de Porto Alegre e foi liderada na época pela Câmara de Vereadores de Erechim, essa proposta de emenda à Constituição. Poucos sabem, mas a Constituição do Estado pode ser emendada com a iniciativa de 1/5 das câmaras de vereadores. E é lá onde está a base de representação popular da sociedade, nas câmaras. E elas se mobilizaram e vieram até a Assembleia Legislativa e trouxeram essa proposta de emenda à Constituição. E naquele ano foi marcado exatamente por essa ampla mobilização. E isso vinha na esteira daquele processo de esquartejamento, e eu não tenho outra expressão a usar, de esquartejamento da CE. A CE, Juliana, que foi iniciativa do teu avô criar, porque havia aqui um grupo norte-americano que não fazia os investimentos necessários, travava o processo de desenvolvimento do Estado. E ele corajosamente desapropriou aquela empresa norte-americana, chamada Bond & Share, e criou a CE. E agora essa empresa, que tem quase 80 anos, porque já existia antes da criação como sociedade de economia mista no governo Brizola, acabou tendo o restante do que lhe sobrou na área da distribuição, eu não digo vendidos, eu digo entregues indecorosamente por um preço vil, aviltante, absurdo. Isso foi um presente que esse grupo equatorial recebeu do governador, que está, parece que com uma sanha, né, privatista. Vendeu a CED dizendo que dava prejuízo, mas colocou na fila a CET e a CED, que são, respectivamente, a área de transmissão e de geração de energia, que são lucrativas. Então, aquela conversa para pôr e dormir, aquela conversa fiada de que vendia porque dava prejuízo, não se sustenta mais. Seja porque ele já colocou na fila a venda da área de transmissão e da área de geração, que são lucrativas, repito, seja porque já fala em privatizar a Corsã, que é lucrativa, em entregar o Banrisul, já se comenta. Enfim, eu tenho receio, Edgar Preto, que daqui a pouco ele resolve ter o Palácio Piratini, o móveis, utensílios e tudo. Porque está aí, parece que para alienar o patrimônio público e não para administrar o Estado. Foi eleito para administrar o Estado, não para vender o patrimônio. O patrimônio não é dele, não é do governador. E aí não me refiro só a Eduardo Leite, me refiro a todos os governadores. Eles não são donos, eles foram eleitos para administrar, não para vender. Aliás, na situação da Corsã, já me referi ao Banrisul, agora a Corsã me refiro, é mais grave ainda porque ele afirmou peremptoriamente que não ia vender a Corsã. Pois agora está aí na fila, né, para ser privatizada. Então, nós estamos diante de um verdadeiro estelionato eleitoral, além de tudo, um estelionato eleitoral. Inadmissível. Isso vai na contramão da democracia que todos nós queremos. Esse dispositivo não foi para a Constituição à toa. Como eu disse, ele é fruto de uma concepção de regime democrático, em que não só a democracia representativa existe, mas também a democracia participativa, ou seja, o povo diretamente decidindo o seu destino, o destino do seu patrimônio. Porque, eu repito, não é o governante de plantão o dono, é o povo gaúcho que é o dono. Essas empresas foram construídas ao longo de décadas de suor, de dedicação, de trabalho, do povo como um todo, dos trabalhadores dessas empresas, em especial. E tudo isso é desconsiderado e quer se vender à opinião pública uma ideia
de que são entidades que dão prejuízo quando não é verdade. Aliás, o próprio prejuízo tem que ser também contestado, porque, no caso da CE, por exemplo, quem é que deu causa ao prejuízo? Os governos incompetentes, os governos ineficientes, como é o caso deste, que colocou gente lá dentro, não para administrar a empresa, mas para prepará-la para a venda. Quando nós assumimos, Juliana, a CE, lá em 1992, a situação era muito pior que essa. Estou um governo comprometido com a eficiência do serviço público para entregar a mesma empresa que era deficitária, lucrativa em 1994. É só olhar os números, os balanços estão aí, auditados, com números verdadeiros que demonstram que não é porque a empresa é pública que ela funciona mal. Não, a empresa pública não só pode, como deve ser bem administrada. E nós fizemos isso. Estão aí as ações a demonstrar, está aí o resultado do balanço da empresa a comprovar. Muitas iniciativas, como foi o caso daquela ação contra a União, que resultou aí quase 4 bilhões de reais recentemente, foram para os cofres da empresa. E há uma outra ação da CRC, ainda maior, para ser recebida. Então, esse discurso não se sustenta, é falso. No fundo, a questão é ideológica. Eles acham que o Estado tem que cuidar só da educação, da saúde, da segurança, e o que o resto, tudo tem que ser vendido, tem que ser privatizado. Em nome de quê, eu pergunto? Que interesses, para usar a expressão do teu avô, Juliano, interesses estão por trás de tudo isso? Quem é que não vê que os interesses são desses grandes grupos econômicos que querem assumir serviços rentáveis, altamente lucrativos, para engordar os seus cofres privados? E esses recursos poderiam estar indo, aí sim, para investir em educação, Faisal, que foi secretário até há pouco e sabe das carências dessa área, investir em segurança, investir exatamente na melhoria das nossas estradas, em saneamento, pois é exatamente os recursos dessas empresas, quando bem administradas, não que elas visem o lucro, mas elas podem dar lucro. E esse lucro, ao invés de ir para o bolso do empresário, ele vai para os cofres públicos para melhorar exatamente o serviço nas áreas essenciais. Então, é um discurso que não se sustenta. E é lastimável essa iniciativa de retirar o plebiscito da Constituição. Era um retrocesso inaceitável. Porque esse debate que nós estamos fazendo, eu quero mais uma vez saudar a Comissão de Serviços Públicos por estar proporcionando esse debate, que nós estamos fazendo aqui, era para estar sendo feito em todo o Estado, com rádio, com televisão. Não que nós sejamos donos da verdade, não, nós queríamos ir para o debate, mas com condições iguais. Metade do tempo de TV, metade do tempo do rádio, para que eles pudessem defender as suas teses, e nós que queremos manter o patrimônio público, queremos manter essas empresas públicas, defender o nosso ponto de vista. E por que eles não querem esse debate? Por que eles fogem do plebiscito como quem o diabo foge da cruz? Porque, no fundo, eles sabem que o povo gaúcho, devidamente esclarecido, ia dizer um rotundo não a esse entreguismo indecoroso do nosso patrimônio. Então, Edgar, eu concluo cumprimentando a comissão por essa iniciativa e apelando aos meus colegas, posso chamá-los assim, porque fui deputado durante 12 anos, presidi a Assembleia Legislativa, eu apelo aos meus colegas para que não deem o seu aval a esse retrocesso. Mesmo aqueles que concordem que deva ser privatizada a empresa, vamos para o debate democrático. Vamos ouvir a sociedade para que o povo gaúcho, ele sim, decida sobre o futuro dessas empresas. Eu estarei na trincheira, defendendo que esse patrimônio público seja preservado. Mas vou respeitar a opinião de quem pensa diferente. E vamos para o voto. Vamos para a decisão popular. Não tenhamos medo de chamar o povo para decidir. Está lá na Constituição Federal, plebiscito, referendo, nós não estamos inventando nada. Esses instrumentos existem desde a Constituição de 88. Muito poucos usados, é verdade. Muito poucos usados, lastimavelmente. Mas estão na Constituição
e devem ser utilizados. Por isso, eu finalizo pedindo não a essa PEC, para que ao povo gaúcho seja garantido o direito democrático e soberano de decidir sobre o futuro das suas empresas. Muito obrigado, deputado Edgar Preto. Eu permaneço à disposição desta comissão e do Poder Legislativo para dar a minha humilde contribuição nessa luta, que eu tenho certeza é a luta da grande maioria da sociedade gaúcha que quer manter essas empresas públicas. Muito obrigado.